E se eu te dissesse que existem 3 profecias no livro de Daniel que ainda não se cumpriram? 3 eventos que podem mudar o mundo para sempre e que foram previstos há mais de 2.500 anos. E se tudo o que você pensava saber sobre o fim dos tempos estivesse errado? Talvez estejamos vivendo os últimos dias sem nem perceber. Daniel foi um profeta com visões tão precisas e impactantes que ele previu a ascensão e queda de impérios antes mesmo de existirem. E agora, as últimas profecias que ele descreveu estão prestes a acontecer. Você está preparado? Neste vídeo, vamos revelar 3 profecias do livro de Daniel que ainda não se cumpriram. Profecias que podem determinar o destino da humanidade. Quando terminarmos, você nunca mais verá o mundo da mesma maneira. A primeira profecia, ainda por se cumprir, está ligada à famosa profecia das 70 semanas. O jovem Daniel foi levado cativo de Jerusalém quando a Babilônia conquistou sua terra natal. No entanto, ele não era um simples prisioneiro. Ele possuía um dom: interpretar sonhos e visões. Esse dom não apenas salvou sua vida, mas também pode nos ajudar a entender o que está para acontecer. Em Daniel 9, encontramos a profecia das 70 semanas, uma linha do tempo que leva ao Messias e ao fim dos tempos. Mas e se essa linha do tempo também revelasse o exato momento do julgamento final? Se isso for verdade, então estamos caminhando para um desfecho inevitável. A profecia das 70 semanas não se trata de semanas literais, mas de semanas proféticas, onde cada semana representa 7 anos. Isso significa que as 70 semanas equivalem a 490 anos. Esses 490 anos são divididos em 3 partes. 1. As primeiras 7 semanas, 49 anos. O tempo necessário para a reconstrução de Jerusalém após o exílio. 2. As próximas 62 semanas, 434 anos, o período que antecede a chegada do Messias. 3. A última semana, 7 anos, um tempo de grande tribulação, o último período antes do fim dos tempos. A profecia começou a se cumprir em 457 a.C., quando o rei persa Artaxerxes emitiu um decreto para a reconstrução de Jerusalém. Se contarmos 483 anos a partir desse momento, chegamos exatamente ao ano 27 de d.C., o mesmo ano em que Jesus iniciou seu ministério. Isso significa que a profecia de Daniel foi extremamente precisa em prever a chegada do Messias. Mas por que então a profecia parece ter parado? O que aconteceu com a última semana, os últimos 7 anos que ainda não se cumpriram? Após a crucificação e ressurreição de Cristo, algo inesperado ocorreu. O relógio profético parou. Desde então, a humanidade tem vivido em um período conhecido como a Era da Igreja. Mas essa última semana ainda precisa acontecer e quando ela começar, marcará um tempo de tribulação sem precedentes na história humana. A qualquer momento, essa contagem regressiva final pode ser reiniciada, trazendo consigo um período de caos e destruição. Os sinais de que essa profecia está prestes a se cumprir já estão aparecendo no mundo. E aqueles que ignorarem esses avisos podem ser pegos de surpresa. Mas essa é apenas a primeira profecia que ainda não se cumpriu. A segunda profecia revelada no livro de Daniel é ainda mais assustadora: a ascensão do Anticristo. Daniel teve visões de 4 bestas gigantes emergindo do mar, cada uma representando um grande império que governaria o mundo. Mas havia algo ainda mais sinistro nessas visões: um pequeno chifre que emergia entre as bestas. Esse chifre não era apenas um símbolo, mas sim uma profecia do maior enganador que a humanidade já conhecerá. Esse pequeno chifre representa o Anticristo, uma figura que surgirá nos últimos tempos para enganar as nações e se opor a Deus. Em Daniel 7:8, ele descreve essa visão aterradora.
Enquanto eu contemplava os chifres, eis que diante de mim surgiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. Esse chifre tinha olhos como os de um homem e uma boca que proferia coisas arrogantes. Este não será um governante comum. Ele será astuto, enganador e perseguirá aqueles que não se curvarem ao seu domínio. Aqui estão algumas das características que Daniel descreve sobre o anticristo. Ele surgirá de um império ligado a Roma. Ele derrubará 3 líderes para consolidar seu poder. Ele falará blasfêmias contra Deus. Ele perseguirá os santos, tentando exterminar aqueles que se recusam a segui-lo. Ele mudará leis e tempos para favorecer sua agenda. O livro do Apocalipse complementa essa profecia, descrevendo o anticristo como uma besta que receberá autoridade diretamente de Satanás. Ele usará sinais e milagres para enganar as nações e impor uma marca sobre as pessoas, determinando quem poderá comprar e vender. Daniel 8 nos alerta que o anticristo prosperará através do engano e destruirá muitos quando eles menos esperarem. Isso significa que ele não tomará o poder à força imediatamente, mas enganará as pessoas, fazendo com que o aceitem como um líder benevolente. E como ele conseguirá isso? A resposta está na terceira profecia de Daniel, a que fala sobre o tratado de paz que mudará o curso da humanidade. Em Daniel 9:27, é revelado que o anticristo fará um acordo de paz com Israel por 7 anos. Esse tratado será a peça-chave para enganar o mundo, mas na metade desse período ele quebrará o pacto e dará início à fase mais terrível da tribulação. Esse evento, conhecido como a Abominação da Desolação, será o sinal definitivo de que a grande tribulação começou. Ele se declarará Deus e exigirá ser adorado. Esse será o momento em que aqueles que se recusarem a seguir seu governo enfrentarão perseguição implacável. Jesus alertou sobre esse tempo em Mateus 24:21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Após esse período de caos e destruição, a última profecia de Daniel se cumprirá: o estabelecimento do reino de Deus na terra. Depois de todas as guerras, enganos e sofrimento, o verdadeiro rei voltará. Em Daniel 2:44, encontramos essa promessa. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não será deixado a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Diferente dos reinos humanos que surgem e caem, o reino de Deus será eterno. Ele será governado por Cristo, e nele não haverá mais guerras, sofrimento ou corrupção. O livro do Apocalipse confirma essa profecia ao afirmar que Deus enxugará toda lágrima, e não haverá mais morte, tristeza ou dor. Mas a grande questão é quem fará parte desse reino. Jesus foi claro ao dizer que apenas aqueles que nascerem de novo poderão entrar. Não é sobre ser uma boa pessoa ou tentar fazer o bem, mas sim sobre entregar sua vida a Cristo. No final dos tempos, cada pessoa enfrentará 2 escolhas: seguir o reino de Deus ou ser deixado para trás. Qual será a sua escolha? Se essas profecias de Daniel ainda não se cumpriram, significa que o mundo caminha para um evento inevitável. A contagem regressiva já começou e os sinais estão ao nosso redor. A grande questão é: você está preparado para o que está por vir? Durante séculos, as profecias bíblicas foram analisadas e debatidas. Mas o que torna as visões de Daniel tão impressionantes é a precisão com que ele previu eventos históricos antes mesmo de acontecerem. Se ele estava certo sobre impérios que surgiram e caíram exatamente como foi revelado, por que duvidar que as profecias finais também se cumprirão? O anticristo ainda não se revelou, mas os sinais de sua chegada são evidentes.
Guerras, crises econômicas, conflitos religiosos e instabilidade global criam o ambiente perfeito para que um líder poderoso surja como o salvador da humanidade. Esse líder prometerá paz, trará soluções milagrosas e convencerá multidões a segui-lo. Mas por trás de sua máscara de bondade, ele esconderá um plano sombrio: consolidar o domínio mundial e se colocar no lugar de Deus. As Escrituras deixam claro que essa liderança enganadora será aceita pela maioria. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, lemos que a vinda desse perverso será acompanhada pelo poder de Satanás. Ele usará todo tipo de milagres, sinais e maravilhas enganosas, e com todo engano da injustiça enganará os que estão perecendo, pois rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Isso significa que aqueles que ignorarem os avisos de Deus e forem seduzidos por promessas vazias acabarão caindo no maior engano da história. Muitos pensarão que estão seguindo o caminho certo, mas na verdade estarão sendo conduzidos para a destruição. O tempo da tribulação será marcado por perseguições intensas. O anticristo implementará um sistema global onde ninguém poderá comprar ou vender sem aceitar sua marca. A Bíblia descreve essa marca como um selo de lealdade ao seu governo, algo que separará aqueles que se submetem ao sistema da besta daqueles que permanecem fiéis a Deus. Mas há esperança. Assim como Daniel profetizou a ascensão do anticristo, ele também revelou que esse reino maligno não durará para sempre. Em Daniel 7, 26, 27, lemos que: mas o tribunal se assentará e tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso significa que, por mais que o anticristo tente governar, seu tempo será limitado. No momento certo, Cristo voltará e destruirá todo o sistema maligno que ele construiu. A volta de Cristo é a grande promessa que sela todas as profecias. Assim como ele veio uma vez, ele retornará, mas desta vez como Rei Supremo, para estabelecer seu governo eterno. E quando isso acontecer, não haverá mais espaço para engano, dor ou injustiça. Mas essa verdade levanta uma pergunta crucial: quem estará preparado para receber o Rei? Muitos ignoram essas profecias, vivendo como se o mundo continuasse para sempre da mesma forma. Mas Jesus advertiu que, assim como nos dias de Noé, a humanidade será pega de surpresa. Em Mateus 24, 37 e 39, ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Isso significa que, enquanto as pessoas estiverem distraídas com suas rotinas diárias, os eventos finais começarão a se desenrolar diante de seus olhos. Aqueles que estiverem atentos aos sinais saberão que o tempo está próximo. Mas aqueles que ignorarem os avisos poderão ser surpreendidos de maneira irreversível. A questão, então, não é se essas profecias vão se cumprir, mas quando. Tudo indica que estamos cada vez mais próximos desse momento. A tecnologia, os conflitos geopolíticos e os movimentos globais apontam para a formação do cenário descrito em Daniel e no Apocalipse. Seja como for, uma coisa é certa: Deus já revelou o desfecho dessa história. Seu reino prevalecerá, e aqueles que permanecerem fiéis a ele farão parte desse governo eterno. A grande questão é: de que lado você estará quando esse dia chegar? Se você quer continuar acompanhando conteúdos que te ajudam a entender os mistérios da profecia bíblica e o que está por vir, inscreva-se agora no canal,
e ative as notificações. Dessa forma, você não perderá nenhuma revelação importante. Agora, o que você acha sobre tudo isso? Você acredita que essas profecias estão prestes a se cumprir? Escreva nos comentários, pois queremos saber a sua opinião. Lembre-se, o tempo está correndo. Os sinais estão por toda parte. A única questão é, você estará pronto quando o rei voltar?